Olá, professor Fábio Nacarrada. Hoje eu vou ajudar você que vai prestar o Sexta PM, o CAO ou o CSP, com história da PM, fazendo um grande resumo do livro Polícia Militar, uma crônica, do nosso coronel autor Luiz Eduardo Pesce de Arruda. Então dá uma olhada primeiro lá na nossa metodologia de ensino Fábio Nacarrada, uma capa aqui do livro do nosso coronel Arruda. E antes de começar, eu vou pedir para você o seguinte: você vai pegar um papel, uma caneta, para, quando surgirem na tela questões de provas passadas e questões autorais que eu preparei para você treinar, você vai pausar o vídeo no YouTube, vai ler a questão que está na tela, vai responder, anotar qual é a alternativa que você acha correta, e aí você vai voltar para a gente prosseguir na aula, tudo bem? Então vai lá, pega um papel, pega uma caneta para poder anotar a resolução das questões. E cá estamos para começar dizendo o seguinte: o grande mérito dessa obra do nosso coronel Arruda é que ele dividiu a análise da evolução histórica da Polícia Militar conforme períodos, porque cada período teve o seu contexto social e político da época, e isso influenciou totalmente a história da nossa Polícia Militar. Então, vamos ver quais são esses períodos. O período regencial, em que Dom Pedro ainda era um infante e não podia governar, a regência trina que governou até o Segundo Império, quando ele pôde, atingindo a maioridade, governar o país. Depois viemos com a República, era Vargas, democracia pós-Vargas, olha só, Jânio Quadros e João Goulart, os governos militares e, por fim, a redemocratização. Tudo bem? Então, olha só, essa tela é muito importante. Se você quiser pausar, olhar esse panorama, pausa sem problema nenhum e vamos prosseguir. No período regencial, nós temos como contexto o fim do Primeiro Império e a regência trina governando até Dom Pedro II atingir a maioridade. Era uma época instável, separatismo, muitas rebeliões. Vultos históricos: o padre Diogo Antônio Feijó, que era ministro da Justiça. Aí olha essa data. 10 de outubro de 1831, ele extingue os habeas corpus existentes. Aí só em 15 de dezembro de 1831 é que Tobias, que era presidente da província aqui em São Paulo, é que vai, executando esse decreto do ministro da Justiça, o Diogo Feijó, padre Diogo Feijó, instituir o embrião da nossa Polícia Militar. Então, aqui o padre Diogo Feijó e Tobias de Aguiar era o presidente da província de São Paulo. E em 15 de dezembro de 1831, cria o Corpo de Guardas Municipais Voluntários. O primeiro nome da nossa instituição foi Corpo de Guardas Municipais Voluntários. O primeiro nome da instituição foi esse. Se quiser, anota: primeira nomenclatura, Corpo de Guardas Municipais Voluntários. E aí, 100 homens a pé, 30 a cavalo, manutenção da ordem pública e auxiliar a justiça. Essas eram as funções. Então, vamos prosseguir? Coloque uma pausa e resolva essa questão. Ótimo, vamos conferir? Esse trecho da canção da Polícia Militar, Feijó conclama, Tobias manda. Qual é a referência a Tobias nessa canção? Alternativa C. Era o presidente da província de São Paulo e fundou o corpo que deu origem à atual Polícia Militar. Dê uma pausa nessa questão, resolva. Ótimo, vamos conferir? Então, aqui o enunciado explica que, em outubro de 1831, houve aquela ordem geral do Feijó, extinguindo vários corpos, e, em dezembro do mesmo ano, é que Tobias executou essa ordem. E qual era o diferencial? Alternativa B:
um profissionalismo, uma dedicação exclusiva para o serviço policial. Não mais uma função acessória como era executada voluntariamente pelas pessoas à época. E aí vamos então para a questão de 2013, coloca uma pausa. Resolveram, vamos dar uma olhada. Desde a sua criação em 1831, a PM recebeu inúmeras denominações. Então veja, ele quer saber qual foi uma dessas denominações. A única denominação exata que corresponde fielmente é força pública. As outras são parecidas, não é? O examinador ele colocou denominações parecidas com que nós já tivemos na nossa instituição, mas a que corresponde fielmente é a força pública, alternativa C. Questão de 2019, coloque uma pausa. Vamos lá resolver? A província de São Paulo criou em 15 de dezembro de 1831 o seu Corpo de Guardas Municipais Voluntários, primeira denominação, tá? Autorizada por lei. Segundo a lei, os corpos de guardas municipais deveriam ser criados para manter a tranquilidade pública e auxiliar a justiça. Então, ainda no período regencial, esse corpo de policiais combate na revolta dos Farroupilhas, no sul, e no Campo das Palmas, onde abriu caminho para o comércio com o sul, onde hoje é o Paraná, levando não só policiamento, mas também governança, urbanização, civilização. E, olha só, segunda denominação da Polícia Militar. Ela passa a receber o nome de Corpo Policial Permanente. Então, você anote isso. Embaixo de onde você anotou a primeira denominação, escreva segunda denominação da Polícia Militar, Corpo Policial Permanente. E a tropa passa a receber instruções. Vamos dar uma pausa e resolver? Ótimo. O brasão de armas da PM traz no seu corpo várias estrelas que representam a participação em movimentos que ocorreram no Brasil. Então, ele quer saber qual é a correta. É a Guerra dos Farrapos, que na tela anterior nós mostramos que a força participou. Então, vamos só relembrar? Ali, ó, período regencial, Segundo Império, República, Era Vargas, democracia após Vargas, governos militares e redemocratização. Passemos então ao Segundo Império, cujo contexto histórico é a expansão do café, onde o Estado de São Paulo passou a ganhar poderio econômico que não correspondia ao poderio político. Então veja, São Paulo começou a crescer economicamente, mas politicamente era desprezado pelos outros estados da Federação, e nós vamos ver daqui a pouquinho a consequência disso. Tobias e Feijó se depuseram contra o imperador e o corpo policial permanente crescia com efetivo e capilarizava sua presença no estado. Várias guardas foram criadas, mas logo extintas, e o corpo policial permanente acabou combatendo na Revolução Liberal de Sorocaba contra seus próprios criadores, Tobias e Feijó. Então veja que Tobias e Feijó se desvincularam do governo, mas a instituição, a força policial, o corpo policial permanente permaneceu fiel ao governo da época. Há lá a Revolução Liberal de Sorocaba, e depois o corpo policial permanente apoiou os voluntários da pátria na retirada da Laguna, Guerra do Paraguai, que foi lá na Guerra do Paraguai, e houve a criação da Companhia de Menores Artífices para abrigar os órfãos da Guerra do Paraguai, constituindo assim a primeira escola profissionalizante do Brasil. Então, se a prova perguntar a primeira escola profissionalizante do Brasil, não me vai colocar Senac, Senai, Sesc, coloca que foi com a criação da Companhia de Menores Artífices para abrigar os órfãos da Guerra do Paraguai. Prosseguindo no Segundo Império, os vultos históricos. Corpo musical, importantíssimo, 1857 foi sua criação. 17 componentes, tendo um sargento-mestre, e aqui um dado importantíssimo, Major Joaquim Antão Fernandes, que nós tivemos o nosso subcomandante, o coronel Antão, parente
desse vulto histórico, Major Joaquim Antão Fernandes, que também foi o autor da Marcha Batida, foi o precursor do corpo musical. 1880, data importantíssima, anota aí, 1880, a criação do Corpo de Bombeiros. Por quê? Incêndio na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e quem foi seu primeiro comandante? Tenente José Severino Dias, que assumiu o comando em julho de 1880, primeiro efetivo dos bombeiros, 20 praças. Tivemos também outro vulto histórico, o cabo Luiz Gama, que foi um intelectual e atuou na abolição da escravatura. A Guarda Urbana passou a exigir pessoas alfabetizadas na força, e, segundo Heloísa Fernandes, na obra Política e Segurança, de 1973, o Corpo Policial Permanente passou a agir repressivamente, e ela usou a expressão força repressiva para denominar o modo como o Corpo Policial Permanente atuou nessa época do Segundo Império. Vamos fazer, então, essa questão, Sexta PM 2010? Põe uma pausa, resolva. Ótimo. A criação do Corpo de Bombeiros, face ao crescimento da cidade, veio efetivar-se somente após o incêndio no convento do Largo São Francisco, que queimou um precioso arquivo da Faculdade de Direito. Veja que tem várias alternativas que podem te confundir, não é? Como, por exemplo, aqui na alternativa C, como, por exemplo, a alternativa E, que realmente teve um incêndio no edifício Martinelli, mas não foi na época do Segundo Império, é numa época bem mais contemporânea. E aí nós passaremos para a República na próxima aula, na segunda aula que faremos daqui a pouco. Até mais.